Equívocos sobre cozinha e segurança alimentar. Muitos cozinham para nós diariamente, ou pelo menos assistem a programas de culinária, e a maioria cozinha pelo menos. Na maior parte, nós tendemos a pensar que temos um bom conhecimento de segurança alimentar, mas há algumas coisas que você não percebeu que estavam escondidas bem no fundo de você potencialmente doentes sem perceber, e alguns você nunca percebeu que estava agindo errado em termos de preparação de alimentos. Neste artigo, exploraremos várias dicas de culinária e segurança alimentar. A maior preocupação em massa de biscoito não ovos crus, mas farinha crua. Um dos maiores debates ao longo dos anos sobre se não há problema em lamber a tigela de ovos crus. Sempre houve dois campos para isso. Aqueles que dizem que usam ovos realmente frescos, isso é raro, e muitas vezes é possível sobreviver. Outros argumentam que a salmonela pode deixar um indivíduo saudável extremamente doente, portanto não vale a pena correr o risco. No entanto, uma preocupação ainda maior ao lamber a massa é que, na verdade, a farinha crua é frequentemente usada em produtos de panificação. Algumas pessoas até pensam que estão bem porque a receita não contém ovos, mas ainda contém farinha, que não foi processada adequadamente para germes como E. coli, até terminar de cozinhar. Para colocá-lo em perspectiva, o CDC encontrou 2 grandes surtos de E. coli causada por farinha cultivada nos últimos anos nos Estados Unidos. Você comete um erro toda vez que faz seu dinheiro. Embora isso não seja um problema de comida, é algo que está se tornando mais comum em programas de culinária, então alguns de nós podem ter ouvido falar disso. Você tende a assistir muito canais de cozinha. Basicamente, muitos de nós crescemos colocando-os na peneira e jogando água sobre o macarrão para enxaguá-lo. Alguns de até discutiram conosco que é melhor enxaguar com água quente ou fria, mas tem sido uma prática comum pelo menos entre muitas nos Estados Unidos. No entanto, mais recentemente, cadeias alimentares e especialistas em todo o mundo defenderam essa prática e acometeram um grande erro culinário. Lavar o macarrão remove o amido que você deseja manter, pois isso ajudará o molho a aderir melhor ao macarrão. Comer bem alimentos crus é realmente seguro na maioria dos casos. Uma das mais de muitas práticas controversas é o consumo de alimentos crus que muitos consideram inseguros e insalubres. Não há nenhuma dúvida de que algumas epidemias estão associadas a coisas como o sanduíche de canibal comido partes de Wisconsin como um ritual anual, mistura de carne crua moída e ovos crus ou sushi mal conservado em locais como supermercados e lojas de conveniência. No entanto, embora existam muitas histórias de terror, é que nas condições certas você pode comer com segurança muitos alimentos crus, nas condições certas, com certeza. O Cannibal Sanduíche foi avisado pelo CDC porque eles simplesmente usam carne moída comprada na loja, o que é incrivelmente perigoso porque triturar carne espalha contaminantes por todo o produto, enquanto com um bife, os contaminantes irão permanecem na superfície. Seu frango pode ficar rosa e fino, use um termômetro para alimentos. Um dos memes mais grotescos da internet, que espero que sejam apenas piadas e não pessoas sérias, um dos chefes amadores que cozinham frango raro um enorme centro levantou-se e falou sobre a qualidade de seus chefes e a qualidade do jantar. Essas pessoas afirmam que dá mais sabor,
todos exclamam em choque com as doenças que provavelmente transmitem. Agora, embora isso seja realmente perigoso e provavelmente algo que as pessoas esperançosamente façam, algumas pessoas de forma diferente. Há pessoas que entrarão em pânico se ficarem um pouco rosa ou mesmo vermelho no frango, que de outra forma parece bem feito, e continuam colocando de volta até deixá-lo secar um osso dentro. Os vaidosos esperam se livrar deste pedaço de rosa. Você não precisa de dever em seu camarão, mas você pode ser nojento se não fizer isso. O camarão é uma das formas de frutos do mar mais populares do mundo e é incrivelmente delicioso, principalmente com manteiga. A preparação do camarão é incrivelmente rápida e fácil de cozinhar, mas algumas pessoas discutem sobre as etapas de preparação antes disso. Uma das etapas frequentemente envolvidas na preparação é chamada de raspagem, em que você remove o pouco de preto e sujo nas costas. Este é o digestivo do camarão. Algumas pessoas acham excessivamente nojento deixá-lo assim, pode torná-lo ligeiramente granulado ou afetá-lo especialmente em camarões grandes. No entanto, alguns argumentam que mesmo embora possa não ser desejável para alguns, não é uma questão de comida, é inteiramente uma questão de preferência pessoal. Lavar frango é uma ideia muito ruim, basta cozinhá-lo. Uma coisa que muitas pessoas ainda fazem no YouTube é lavar o frango com água, antes deixá-lo temperado na assadeira pronto para ir ao forno. Esta é uma ideia muito ruim e vai ajudar vocês, animais de estimação, toda a sua família e todos vocês que estão realmente fartos. Um frango não precisa ser lavado. Cuíce-lo em uma temperatura interna apropriada para os pontos de 165 graus Fahrenheit resolverá o problema. Lavá-lo espalhará germes perigosos por todo o seu invisível a olho nu, que você terá muitas tentativas de limpar adequadamente mais tarde. Para piorar a situação, agora você tem o problema de potencialmente arranhar sua torneira com frango e germes de frango em toda a torneira. Isso infectará sua água potável e água com a qual você deve lavar suas mãos e para limpar sua cozinha. Só não faça isso, não é necessário. Só porque você só vê alguns pontos bolorentos, não significa que o resto está bem. Um dos velhos mitos é que se você tem queijo, e neste caso especial de pão, se você vir manchas de mofo, você pode simplesmente cortar manchas de mofo e tudo ficará bem. Bem, muitas pessoas não querem desperdiçar comida, e tem essa regra anos atrás. No entanto, a verdade é que pode ser mais do que você pensa. Se o molde cresceu o suficiente para que você possa ver peças visíveis, então existem moldes menores que já se espalharam profundamente em sua comida, que você ainda não pode ver e que não deixava pontos visíveis em seus olhos. Isso não necessariamente significa que você tem que jogar fora seu pedaço de queijo ou todo o seu pão se você vir uma pequena mancha de mofo, mas você deve inspecionar cuidadosamente o todo do lote, troque o recipiente e, o tamanho da mancha de mofo, corte uma porção maior do seguro extra, por precaução. Não dê ouvidos às datas de validade quando se trata de seus ovos, coloque-os na água. Uma das coisas mais frustrantes com muitos pode ser a data de validade. A maioria não é uma regra legal rígida e rápida e, dependendo de seu país ou estado, é uma combinação de regulamentos governamentais, práticas padrão do setor e recomendações de supermercados. Exatamente o que eles querem pode torná-lo muito difícil para a mídia do segue.
Isso pode ser particularmente complicado com algo como ovos, onde saber se eles explodirão ou não pode ser muito importante para evitar ficar muito doente. No entanto, você não tem para se preocupar com datas. Há um truque simples com os ovos que dirão exatamente como estão atualizados a qualquer momento. Tudo o que você precisa é pegar uma tigela, enchê-la com água e colocar os ovos que deseja testar na água. Se eles estiverem completamente frios, eles se deitarão na água. Isso pode ser óbvio para alguns, mas a regra dos 5 segundos é completamente falsa. Algumas pessoas têm seguido a regra dos 5 ou uma variação semelhante durante anos. Algumas pessoas fazem esse tipo de ironia, mas pegam coisas do chão e as comem, apesar da prática germinar. O ponto é que no momento em que você pega o mesmo por uma fração de segundo, agora contém germes adicionais que não tinha antes, e eles já têm. Agora, os pesquisadores apontam que alimentos mais pegajosos têm maior probabilidade de trazer mais germes mais rápido, mas não significa que alimentos não pegajosos sejam perigosos. Em vez de, ambos podem ser perigosos para cair no solo, mas os mais pegajosos podem partículas de linha germinativa ajudando a se multiplicar novamente rapidamente e causando mais intoxicação alimentar ou doenças. O álcool não queima quase tanto quanto você poderia pensar quando cozinha. Existem muitos alimentos bons que incluem álcool na receita, como um bom molho de vodka com penne ou um delicioso bolo e muitos serviriam para crianças sem pestanejar. Afinal, o álcool está cozido quando você o prepara e está lá apenas para adicionar a ele, nada com que se preocupar. No entanto, a verdade é que essa sabedoria comum é um grande mito e muitas pessoas não sabem a verdade. Até mesmo os cientistas pesquisaram isso e as descobertas não foram tão boas para alimentar seus filhos com bolo de rum. Para cozinhar cerca de 90 a 95% de álcool na receita, que é a única forma de fazer as quantidades realmente insignificantes, você terá que cozinhar a comida a ponto de ser desagradável ao paladar gosto. Sua receita média contendo álcool não cozinha o alimento por tempo suficiente para remover mais do que 50% do teor de álcool, deixando uma grande porcentagem.